Olá, esse é um vídeo de gabarito do capítulo 2 sobre círculo e circunferência de círculo. Uma das coisas importantes é começar lembrando a diferença entre esfera, círculo, circunferência e circunferência de círculo. A esfera tem volume, é um objeto tridimensional, e aqui no ensino fundamental nós só estudamos os objetos bidimensionais. O círculo é a união do contorno, que é a circunferência de círculo, com o interior, como o CD, uma tampa de panela, uma lente de óculos redonda. A circunferência pura, sem a continuação, sem circunferência de círculo, só uma circunferência, é qualquer linha curva fechada. E a circunferência de círculo é o contorno do círculo. Qual é a diferença de uma circunferência para uma circunferência de círculo? Em uma circunferência de círculo, você tem o centro e a distância do centro até cada pontinho da circunferência é igual. Já em uma circunferência pura, se eu colocasse um ponto aqui no meio e chamasse ele de centro, a distância daqui para cá é bem menor do que daqui para cá. Então, não é uma distância constante do centro até qualquer ponto de uma circunferência. Já na circunferência de círculo, sim, do centro até qualquer ponto, nós temos a distância do raio. Então, vamos continuar. Toda circunferência tem vários elementos, mas tem dois que são muito importantes, que é o centro, que fica no meio da circunferência, e o raio, que é a distância que vai do centro até qualquer pontinho da circunferência. Sabendo essas duas informações, eu consigo, inclusive, construir uma circunferência. Então, por isso que são os dois elementos mais importantes. E também é muito importante a gente saber a notação. O que é a notação? É aquela forma resumida da gente escrever uma coisa. Em vez de escrever por extenso e ficar uma frase enorme, circunferência de círculo de centro no ponto O e raio R, a gente abrevia a palavra circ, abre parênteses, aí a gente vai escrever primeiro a letra que corresponde ao nome do ponto, então vai ser sempre uma letra maiúscula, porque em desenho a gente nomeia ponto com letra maiúscula do nosso alfabeto, ponto e vírgula, a informação do raio e fecha parênteses. Para traçar uma circunferência, a gente vai precisar de um compasso, sempre, e a gente precisa também saber que o raio ele pode ser dado de 3 formas diferentes lá na anotação. Então, ó, eu sempre vou começar com a palavra circunferência abreviada, sempre vou abrir parênteses e vou colocar a primeira informação referente ao centro, o nome do centro. Depois de ponto e vírgula, eu posso te dar o raio como uma medida que você vai pegar com o compasso na régua. Se fosse esse caso aqui, eu ia pegar a régua, ia pegar o compasso, se está escrito 20 milímetros, cada 10 milímetros é 1 centímetro. Então, eu ia colocar a ponta seca do compasso no zero, no tracinho, ó, que corresponde ao zero, não é no cantinho da régua. E abrir a ponta do compasso, a outra ponta, ia colocar, ponta que escreve, ia colocar no 2, que 2 centímetros corresponde a 20 milímetros. Aí, eu ia tirar daqui, ó, a régua com muito cuidado para não abrir, não fechar o compasso. E seguro por aqui, não colocando as mãos nas hastes, por aqui, para desenhar a circunferência. Eu também poderia dar o raio dessa forma aqui, ó, indicando do centro até um ponto da circunferência. E também poderia ser assim, o centro e o raio desenhado, mas a gente vai ver isso daqui a pouco nos exercícios. Essa folha aqui, a folha 9, é para praticar o traçado, porque a gente pega caneta, lápis todo dia, mas compasso não. E isso acaba fazendo a gente ter uma certa dificuldade no uso, por falta de prática. Então, essa folha aqui é para praticar a circunferência. Tá pedindo para começar desenhando o centro. Em desenho, a gente não desenha ponto com bolinha. Isso seria ponto gráfico. A gente sempre representa o ponto como encontro de duas linhas. Então, você vai fazer um mais ou um X em algum cantinho dessa folha, ou vários, tanto faz. Esse vai ser o centro, eu vou botar a letra que eu quiser, eu vou botar A. E eu vou desenhar circunferências para praticar. A ponta seca, que é essa pontinha que não escreve, eu vou colocar bem no encontro das linhas.
Não tem um raio específico, porque o raio é a abertura do compasso. Porque é só para praticar o traçado. Eu vou segurar aqui, ó, para não abrir ou fechar, e vou desenhar uma circunferência. Para ir ganhando prática, para a ponta seca não sair do papel, essas coisas. A minha não fechou direitinho, porque eu fui interromper para olhar para o vídeo, mas tem que fechar completinho. Depois você pode abrir mais o compasso, fazer outra, pode marcar outro ponto como centro na folha para ir fazendo mais. É para praticar o traçado, essa folhinha, essa página 9. Aqui começam os nossos exercícios. Então, vamos lá. Número 1. Observe o desenho da circunferência, está falando sobre esse desenho, e explique o significado de cada elemento pedido, ou seja, o que eles representam. Eu tenho dois elementos aqui, o ponto E e essa medida. O ponto E, que está no centro da circunferência, é o centro. Então, ponto E, centro, lembrando que sempre preciso escrever com letra bastão, e eu estou escrevendo de caneta, mas você vai escrever de lápis. Essa medida aqui é a distância do centro até um ponto da circunferência, então nada mais é do que o raio. Número 2. Número 2 diz assim: assinale com X a anotação que representa corretamente cada circunferência. A anotação, ela sempre vai começar com a abreviação da palavra circunferência. Depois a gente vai abrir o parênteses e a primeira informação que tem que vir é a letra que corresponde ao nome do centro. Então, a anotação para estar correta, após o parênteses, a primeira letra que tem que aparecer aqui nesse exercício tem que ser o P, porque ele é o centro. A opção que eu tenho aqui é a última e está correta, porque eu tenho P como centro, logo após abrir o parênteses. Aí eu venho ponto e vírgula e eu tenho o raio representado pelo segmento, que vai do ponto P, que é o centro, até o ponto Q, que é um ponto da circunferência. Então, é essa opção aqui. Para fazer isso, eu tenho que fazer a mesma análise. Qual é a letrinha que representa o centro? B. Então, depois da palavra circ, que é a abreviação de circunferência de círculo, e abrir o parênteses, eu primeiro preciso ver a letra B. Eu tenho essa opção aqui e aqui. Então, qual das duas está correta, a B ou a C? A segunda informação, depois do ponto e vírgula, que a anotação me dá, é o raio. O raio aqui está representado pela letra M, que é o nome desse segmento aqui. Então, essa aqui é a opção correta. Número 3. Escreva a anotação. O que é anotação? Esses exemplos que a gente acabou de ver aqui. Abreviação daquela frase longa. Circunferência de círculo, de centro tal e raio tal. Escreva a anotação referente às circunferências de círculo representadas a seguir. Então, em todas elas, você vai começar primeiro com a abreviação da palavra circunferência. Eu já vou fazer em todas essa primeira parte, porque isso é fixo, não muda. Já vou abrir meu parêntese. Agora eu vou colocar a informação do centro. Quem é o centro? É o P. Ponto e vírgula. Quem é o raio? O raio foi dado em medida, tem 1,5 centímetros. Então, 1,5 centímetros. E fecho o parêntese. Essa daqui, quem está no centro? É o B. Ponto e vírgula. Eu não tenho medida do raio, mas ele está desenhado aqui, representado pelo segmento que vai do centro até o ponto da circunferência. Então, eu vou colocar B, A, que é o nome desse segmento, e o tracinho de segmento em cima. Eu posso tanto colocar o BA quanto o AB. Só o centro é que não pode ser o A. Vai ser sempre o B, porque é ele que está aqui representado no meio da circunferência. Esse aqui, o centro é a letra E. E o raio está em medida, 12 milímetros. Por fim, tem esse aqui,
que o centro é a letra F. E o ponto F é o centro e o raio foi desenhado aqui e está representado pela letra M. Então, é o segmento aqui que eu vou colocar exatamente como estava no desenho. Nesse exercício número 4, está pedindo para, com o auxílio do compasso, eu verificar quais circunferências tem um raio congruente. Lembrando o que é congruente. Congruente é a mesma medida, mesmo tamanho. E o raio, ele é a abertura do compasso que eu uso para desenhar a circunferência, porque ele vai do centro, que é onde a gente coloca essa ponta que não escreve, até o contorno da circunferência. Então, você vai pegar o compasso e vai colocar aqui, ó, no centro, e vai abrir até o contorno dessa circunferência. Se você achar uma igual a essa medida, é porque ela que é congruente com outra. Então, essa daqui tá igual. Deixa eu colocar bem exato. Essa aqui tá um pouquinho menor, a segunda tá um pouquinho maior que a primeira. A terceira tá maior ainda. Mas essa daqui, ó, essa e essa estão iguaizinhas. Então, são essas duas que tem o mesmo raio, o raio congruente. Na página número 11, nós temos o exercício número 5, que diz assim: represente os pontos pedidos. Ponto A na circunferência de centro O. Não pode ser dentro, porque se você faz dentro, você está fazendo no círculo. Porque o círculo é a união do interior com o contorno. Quando ele diz assim, na circunferência, a circunferência é sempre o contorno. Então, ponto A na circunferência de centro O. Essa é a circunferência de centro O. Vou escolher qualquer lugar nela. A circunferência já é uma linha, então eu preciso fazer só mais uma. E vou chamar de A, sempre maiúsculo, porque é nome de ponto. Ponto B na circunferência de centro R. Circunferência de centro R é essa, o mesmo raciocínio. Escolhe um lugar, vou escolher aqui. E vou chamar de B. Ponto C e D, de maneira a pertencer às duas circunferências. Só tem dois pontinhos aqui que são o encontro das duas. Esse aqui, que faz parte tanto dessa quanto dessa. E esse pontinho aqui, que faz parte tanto da circunferência de centro O, quanto da circunferência de centro R. Então, um vai ser o C e outro vai ser o D. Por que que agora eu não fiz nenhuma marquinha como eu fiz no A e no B? O ponto, ele é sempre o encontro de duas linhas. Eu tinha uma linha, fiz mais uma. Tinha uma linha que era circunferência, fiz mais uma. O C, ele já tá aqui, ó, no encontro dessa com essa. E o D já tá no encontro dessa com essa. Então, não precisa fazer mais nenhuma marcação, só colocar a letrinha. O ponto E, na região interior comum dos dois círculos. Aí, ele está falando do interior. Comum dos dois círculos só tem esse pedaço. Então, eu vou fazer um xizinho ou um mais e vou chamar de ponto E. Ponto F na região exterior das duas circunferências, ou seja, não chega perto delas, não encosta, não está no interior. Prontinho, deixei ele aqui. O exercício 6 está pedindo para construir circunferências. E para construir, a gente precisa do compasso. E precisa ler a notação. Então, ó, circunferência de círculo, de centro N, porque o centro é sempre a primeira informação. E raio 20 milímetros. Raio 20 milímetros tem medida, eu vou precisar da régua. Vou pegar a régua. Vou colocar ó, a ponta seca nesse tracinho aqui que corresponde ao 0, não é no cantinho da régua. Vou abrir até o 2. Recomendo vocês a fazerem isso assim e não aqui na frente da régua. Faz na vertical, assim como se o compasso estivesse perpendicular à régua. Vou tomar muito cuidado para não abrir e não fechar o compasso. Então, eu não seguro por aqui, eu seguro aqui em cima. Pontinha seca, que é aquela que não escreve, eu coloco no N, já que ele é o centro da circunferência, e vou desenhar a circunferência.
O exercício B, 6B, diz assim: circunferência de círculo com centro no ponto F e raio S. Agora ele não me deu uma medida como aqui, mas ele me deu o desenho. É a mesma coisa que se eu tivesse que pegar na régua. Só que como ele deu o desenho, eu vou colocar uma ponta do compasso aqui, tanto faz aqui escreve ou não, e a outra aqui. Para que eu estou fazendo isso? Só para pegar essa medida, como se fosse o risquinho do zero da régua e o risquinho correspondente ao número. Peguei essa medida, eu aproveito que faço assim, para ver se está nela mesmo. Ok, tá nela. Agora eu vou colocar a ponta seca no F, eu vou tirar daqui, com cuidado para não abrir e não fechar. Vou colocar a ponta seca no F e vou desenhar minha circunferência. Nesse exercício, às vezes tem gente que erra achando que do F você precisa abrir até o segmento S para desenhar a circunferência. Não é isso, essa é a medida do raio. Então, você vai pegar essa medida com o compasso, colocar a ponta seca no F e desenhar a circunferência. Eu dei uma rateada aqui no meu desenho, porque o celular, minha mão bate no celular quando eu estou fazendo, mas se fosse avaliação, eu perderia ponto por isso aqui. Por isso que a gente sempre pede para vocês fazerem de lápis, porque aí dá para apagar e refazer, que não é o meu caso, eu não tenho como apagar. Número 7, exercício 7. O escudo do Capitão América é composto por 4 círculos concêntricos. O que é concêntrico? Os 4 círculos usam o mesmo centro. Que tal reproduzi-lo? Com o auxílio do compasso, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4 circunferências, todas usando o C como centro, para desenhar o escudo. Elas têm raios diferentes, mas como eu acabei de dizer, elas vão usar o mesmo centro. Significa que a ponta seca do compasso, aquela que não escreve, a gente vai colocar sempre no C. Eu vou abrir o compasso primeiro com 3 centímetros. Então, a pontinha que não escreve vai no 0 e aqui escreve vai no 3. Tiro a régua, ponta seca no C e vou desenhar a circunferência. Aí eu vou pro próximo, que é um raio 3,5. A ponta seca no 0, vou abrir até o 3,5 e vou desenhar mais uma circunferência com a ponta seca no C. Agora eu vou fazer uma com raio de 4 centímetros, o mesmo raciocínio. E para finalizar, eu vou fazer uma com raio de 4,5. Então, mais uma vez, ponta seca aqui no tracinho que corresponde ao 0. Abro até o 4,5. Tiro a régua. Pego o compasso com cuidadinho para ele não abrir nem fechar. Depois pode pintar para ficar bonitão, igual do Capitão América. Nesse exercício aqui, o número 8 está dizendo que eu quero uma circunferência de centro O e raio do O ao P. Então, nesse caso, sim, eu vou colocar a ponta seca do compasso no O e vou abrir até o ponto P, porque ele é um ponto já da circunferência que eu quero desenhar. É diferente desse exemplo aqui. Aqui eu tenho segmento desenhado. Aqui eu tenho um ponto que, junto com o centro, representa o raio da circunferência. Então, eu vou abrir até o P e vou desenhar essa circunferência. Então, ela tem, ó, um centro O e o raio dela vai do O até o P. Já no exercício B, ele me deu a medida desenhada do raio e o centro é o ponto A. Então, tem circunferência de círculo com centro A e raio M. Aí, eu vou fazer aquela coisa de colocar uma pontinha do compasso no início do segmento e a outra no final. Então, uma ponta, a ponta C que eu tô colocando aqui no início. Vou trazer a ponta que escreve até o final desse segmento. Aí, eu tiro daqui,
coloco a ponta seca no A, já que ele é o centro dessa circunferência, e aí sim eu vou desenhar minha circunferência. Nesse caso, quando o segmento é desenhado, eu não coloco a ponta seca no A e abro até o M. Não é assim, eu só coloco a ponta seca no centro e abro até algum lugar quando ele me dá o centro e um ponto que pertence à circunferência. Aqui na letra C, ele está pedindo duas circunferências, uma com o centro em A e raio E, e o raio E está desenhado aqui, então é o mesmo raciocínio do último exercício que a gente fez, ó, a pontinha seca aqui no início do segmento e a pontinha que escreve no final. Quem é o centro dela? É o A, então eu vou colocar aqui a ponta seca no A e vou desenhar essa circunferência. B é um raio de 25 milímetros. Então, a segunda circunferência tem centro em B e raio de 24 milímetros. Eu vou abrir aqui meu compasso, vou colocar a ponta seca no 0 e vou abrir o compasso até o 2,4, que é a mesma coisa que 24 milímetros. Vou colocar a pontinha seca no B e vou desenhar a circunferência. Prontinho. A circunferência, ela tem aqueles dois elementos principais, que é o raio e o centro, que é o que a gente usa para desenhar uma circunferência. Mas ela tem outros elementos que também são importantes, que a gente aprendeu na aula anterior, que são corda, diâmetro, arco e semicircunferência. Então, o centro, ele vai estar sempre no meio da circunferência. O raio, ele vai do centro até um ponto da circunferência e ele também é a abertura do compasso que a gente usa para desenhar a circunferência. A corda, ela é a união de dois pontinhos da circunferência. Então, qualquer segmento que eu trace que una dois pontos da circunferência é uma corda. Ah, então o raio é uma corda? Não. O raio ele vai do centro até um ponto da circunferência. A corda ela pega dois pontos da circunferência. Uma corda especial a gente chama de diâmetro. Por que ela é especial? Ela passa pelo centro. Ela vai unir dois pontos da circunferência, mas ela vai passar pelo centro. E o diâmetro ele também é o dobro do raio. Porque se do centro até um ponto eu tenho um raio, do centro até o outro ponto eu também tenho um raio. Então, desse ponto até esse eu tenho dois raios. Então, o diâmetro é o dobro do raio e ele também é uma corda que passa pelo centro da circunferência. Poderia ser nessa posição, nessa. Passou pelo centro e encostou em dois pontos da circunferência, é um diâmetro. O arco e a corda, às vezes, eles podem se confundir. E a notação, que é esse símbolozinho que a gente coloca em cima, ajuda a saber o que a gente está falando. Se eu tiver um arquinho em cima do AB, eu estou falando desse pedaço aqui, uma porção, um pedacinho da parte da circunferência mesmo, da parte curva. Se eu tiver o tracinho de segmento, aí eu estou falando dessa corda, não estou falando desse arquinho. Então, é importante prestar atenção na notação porque ela ajuda a gente a saber qual é o elemento. Outro elemento é a semicircunferência, que é a metade exata da circunferência. Só que para você dizer que você tem a metade exata, primeiro você precisa traçar o diâmetro, porque ele vai separar a circunferência em duas partes iguaizinhas. Se for menor que metade da circunferência, arco. Se for grandão, quase chegando aqui, mas não fechar a circunferência, é um arco também, só que é um arco grande. Então, centro fica no meio, raio vai do centro até um ponto da circunferência, a corda une dois pontos da circunferência, a gente coloca as letrinhas e o tracinho de segmento. O diâmetro é uma corda especial porque passa pelo centro. O arco é um pedacinho curvo ou um pedação curvo que não seja inteiro, nem metade certinha da circunferência de círculo. E a semicircunferência é a metade certinha, perfeita, que a gente limita pelo diâmetro. Então, vamos para os exercícios.
Número 9. Trace os elementos da circunferência de acordo com as cores pedidas. Quando o exercício pedir isso e você não tiver as cores pedidas, você faz de lápis e anota a cor do lado. Ou se você tiver uma outra cor, você usa outra cor, faz um quadradinho ou uma bolinha com essa cor e escreve o nome dela para você dizer que você substituiu. Tanto faz. Raio MB vermelho. M é o centro, ele está no centro da circunferência. Eu já tenho o ponto B desenhado aqui. Ele só pediu para eu fazer o segmento. Então, tá pedindo para fazer de vermelho. Eu vou colocar minha régua aqui, ou o esquadro, tanto faz. E vou unir esses dois pontos para desenhar o raio MB vermelho. De verde, ele quer que eu faça uma corda RS. Então, eu vou ligar os pontos RS na cor verde. Eu não tenho a cor verde. Liga de lápis e escreve verde, sem problema. Arco RS de laranja. RS, arco, como é um tracinho aqui, ó, é um arquinho, é essa parte curva aqui. Então, é diferente da corda que tinha um tracinho de segmento. Vou tentar fazer o laranja aparecer, mas eu não sei se ele vai aparecer. Não quer aparecer, mas é essa partezinha curva aqui que é para pintar de laranja. O diâmetro ST vai ser azul. Diâmetro tem que passar pelo centro. Então, vou pegar aqui minha corda ST, vou ligar os dois. Não se faz canetas como antigamente. Foi. E por último, semicircunferência TS de amarelo. Então, ele está falando desse ponto até esse. Só que ele não está falando do segmento, que é o diâmetro. Ele está falando dessa metadinha aqui da circunferência. E esse arquinho aqui seria o suficiente. Eu não precisaria escrever a palavra semicircunferência. Aqui é a última página de exercícios desse capítulo. E eu não vou ler para a gente ganhar tempo, economizar em minutos de vídeo, já vou para os exercícios. Então, vamos lá para o exercício número 10. Abaixo temos a representação das camadas da Terra através das circunferências concêntricas. A gente já viu circunferência concêntrica hoje, que são circunferências que têm o mesmo ponto como centro. Trace o segmento AB e diga que elemento é esse. Então, eu vou traçar o segmento AB e vou dizer qual é o elemento. Se eu estou unindo dois pontinhos de uma circunferência e eles não estão passando pelo centro, é uma corda. Trace o raio que vai do centro O até o ponto E, da circunferência que representa o núcleo da Terra. Então, você vai escolher um pontinho aqui, para chamar de E, vou escolher esse daqui, para eu poder ligar o ponto O com ele. Prontinho. Qual é a medida do raio? Eu distribuí dois tipos de apostila, então essa medida vai dar diferença para quem tem apostila com espiral na lateral e quem tem com a apostila com espiral em cima. Mas eu vou medir essa folha aqui que eu imprimi. Então, ó, eu vou colocar o tracinho que corresponde ao zero no centro O e vou ver qual medida tá dando até aqui. No meu aqui tá dando 15 milímetros ou 1,5 cm. Eu vou colocar 15 milímetros.
Destaque de vermelho o arco AB. Então, AB de vermelho. Arco é a partezinha curva. Então, eu vou pintar essa parte aqui de vermelho. Pronto. Podemos dizer que CD com um arquinho em cima é uma pontinho, pontinho, pontinho. Porque CD com tracinho de segmento é um. Então, vamos observar. CD com um tracinho curvo, com um arquinho, tá falando dessa parte curva aqui. E o CD com o traço de segmento tá falando disso aqui. Isso aqui é um segmento que passa pelo centro da circunferência e une dois pontos da circunferência. Então, é um diâmetro. E o diâmetro é quem limita o corte da circunferência, da semicircunferência. Então, aqui eu tenho metade da circunferência certinho. Então, isso daqui é uma semicircunferência. Quanto mede OA? Esse é um raio que vai do centro O até o ponto A. No meu aqui, que pode estar diferente do de vocês, vai ser, ó, põe o zero aqui, ó, no centro da circunferência e vou ver até o A quanto dá. O meu deu 2,5, então vou botar 25 milímetros. E você vai escrever no seu a medida que der no seu. Que elemento é esse? Centro até um ponto da circunferência é um raio. H. A camada que representa a crosta tem o maior raio da figura. Falso ou verdadeiro? A crosta é representada, é a maior camada. Então, verdadeiro. O último exercício pede para a gente colocar verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. A circunferência de raio medindo 3 centímetros possui um diâmetro de 1,5. É falso, porque o diâmetro é o dobro do raio. Se tivesse escrito assim, aqui está dizendo sublinhando o que temos que as tornem falso. Então, vamos sublinhar. O que torna falso é o que o diâmetro é de 1,5. O diâmetro teria que ser de 6 para ela ser verdadeira. 6 centímetros, porque o diâmetro é sempre o dobro do raio. O raio é que é metade do diâmetro. A parte da circunferência de círculo, então estou falando da parte curva mesmo, limitada por 2 pontos, denomina-se arco, verdadeiro. A maior corda da circunferência passa pelo centro e por isso mede o dobro do raio. Verdade, é o diâmetro. O diâmetro é a maior corda, passa pelo centro, tem 2 raios. Verdadeiro. A semicircunferência é limitada pelo diâmetro. Verdadeiro. A notação circ OR significa circunferência de círculo de diâmetro no ponto O e raio R. É falsa. É circunferência de círculo de centro no... É circunferência de círculo de centro no ponto O e raio R. É isso. Qualquer dúvida é só chamar.